Pentecostais foram embora ou estão aí ainda? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Cumprimento a todos e a todas com a paz do Senhor. João. Deixa o louvor para depois, tá, Marco? Depois a gente canta junto. E vai ser uma benção. Capítulo 6. Glória a Deus. Pode adorar a Deus. Versículo 38 e 39. Quem encontrou, diga glória. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Também vamos ler em Mateus 26, versículo 50, parte A. O que encontrar, diga aleluia. Aleluia. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Para concluir, vamos em Atos, capítulo 1. A glória de Deus está nesse lugar. A presença do Senhor é boa. Capítulo 1, versículo 25. Os que encontraram, diga as duas frases: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Repita após mim: Judas se desviou. Mais uma vez: Judas se desviou. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte se ela quer ser um Judas. Pode responder na sua sinceridade. Se quer ou se não quer, pode tomar assento dando glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Os pentecostais me acompanham nessa pregação? Então nós vamos lá, com a graça de Deus, pregar a sua palavra. Irmãos, nós estamos lendo 3 palavras. Primeira no Evangelho de João, segunda no Evangelho de Mateus e terceiro num livro escrito pelo Dr. Lucas, Atos dos Apóstolos. Interessante é que de todas as pessoas da história sagrada, nenhuma delas aparece o seu nome mais vezes registrada nas Escrituras do que a pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. O seu nome aparece cerca de 1000 vezes na Bíblia Sagrada. O que chega mais perto disso é o nome de Moisés, que aparece 842 vezes na Bíblia. Mas nós sabemos o grau de importância que Moisés teve, mas nunca vai chegar aos pés de Jesus, porque Jesus, ele é o Filho de Deus. E nós, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a sua história, ela foi contada por 4 pessoas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, como sendo judeu, ele priorizou demonstrar os ensinamentos de Jesus. Ele começa a demonstrar um Jesus chamado Messias. A palavra Messias significa ungido. E eu já abro um parênteses: tem muitas pessoas que se consideram ungidos e ungidas. Quando evocam esse título, estão evocando o próprio título referente a Jesus Cristo, porque ele é o ungido. E eu acho um título um pouco pesado para nós, seres humanos, carregarmos na paleta de ungido e de ungida. Se você considera-se isso, amém.
Mas eu aconselho você a buscar um pouco mais de Jesus para ficar mais parecido com Ele. E na proporção que você ficar parecido com Ele, a unção de Deus vai descer sobre a sua vida. Mateus também chama Jesus de Filho de Deus, o Mestre. E ele procura demonstrar através das Escrituras Sagradas que Jesus ele veio cumprir as promessas feitas aos judeus. Marcos, ele demonstra um Jesus todo-poderoso, um Jesus que tem a sua vida marcada por milagres, um Jesus que aonde ele passa, ele deixa um rastro de milagres, de libertação, de cura, de bênçãos. Você não deu glória a Deus, eu vou repetir. Marcos demonstra Jesus aonde ele caminhava, deixando um rastro de milagres, de curas, de libertações, de vidas restauradas, de famílias restauradas. Então, se Jesus está aqui, com certeza o rastro dele, ele vai deixar milagre, ele vai deixar cura, ele vai deixar libertação, ele vai deixar famílias restauradas. Quantos querem isso para a sua vida, digam glória. Glória a Deus. Lucas apresenta um Jesus chamado Filho do Homem, demonstrando assim a sua personalidade humana, demonstrando que ele não é somente um salvador dos judeus, mas salvador da humanidade inteira. É por isso que a genealogia de Jesus Cristo no livro de Lucas vai até Adão, filho de Deus. E quando ele mostra Jesus, filho do homem, ele quer demonstrar com isso que Jesus ele veio nessa terra para passar pelo que eu e você passamos, nas mesmas fraquezas, nas mesmas dificuldades, porém nós derrotados, pecadores, ele vitorioso, sem defeitos, para a glória de Deus Pai. Podia melhorar, mas nós vamos agora entrar em João. Eu tenho certeza que esse glória a Deus que está engasgado e vai sair. João, ele apresenta um Jesus rei, mas não somente um Jesus rei. Ele apresenta um Jesus humano, mas não somente um Jesus humano. João, ele apresenta um Jesus filho de Deus, um Jesus cheio de poder, um Jesus que ele tem a solução para todos os problemas. É em João que eu vou ver Jesus sendo apresentado como o caminho, a verdade e a vida. É em João que eu vou ver Jesus sendo apresentado como a ressurreição e a vida. É em João que eu vou ver Jesus sendo apresentado, irmão Mateus, como a videira verdadeira, como o bom pastor, como aquele que amou o mundo de tal maneira que se entregou por mim e por você. É em João que eu vou ver Jesus se apresentando como o pão da vida. É em João que eu vou ver um Jesus que ele adora em espírito e em verdade. É em João que eu vou encontrar um Jesus ressurreto após 3 dias. É em João que eu vou encontrar um Jesus que as mortes, o inferno, a sepultura não pôde segurá-lo. É em João que eu vou encontrar o Jesus que é o objeto da nossa fé. Quantos adoram esse Jesus, por favor? João, ele faz questão de apresentar Jesus com as suas múltiplas faces, demonstrando as qualidades de um Deus perfeito, que sendo perfeito despiu-se da sua glória e veio até essa terra para levar uma cruz pesada que era para mim e para você. Entretanto, eu vejo que os evangelhos, eles não são somente histórias de Jesus. Eu olho para os evangelhos e eu vejo um Jesus que não era uma ilha, um Jesus que não era solitário, um Jesus que não fez a sua missão terrena sem a ajuda de alguém. Eu olho para os evangelhos e eu vejo um Jesus que ele dá um banho de humildade em qualquer um, lavando os pés dos discípulos, entrando em Jerusalém montado numa jumenta, mas mais do que isso, usando 12 pecadores, pescadores, muitos que estavam ali fedendo a peixe. Ele deu-lhes poder e autoridade, os enviou a pregar, a curar, a expulsar demônios, a ressuscitar, porque Jesus, ele era aquele que valorizava os que estavam perto dele e que acreditava que do meio do lixo ele podia encontrar alguma coisa que poderia ser útil nas suas mãos. Olhando para a história de Jesus e para a história dos seus amigos, eu encontro um Jesus paciente, eu encontro um Jesus amigo, um Jesus que se declarou amigo deles, um Jesus que ele disse: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque os servos não sabem o que faz os seus senhores, mas vocês sabem de tudo o que eu faço. E eu estou olhando ali para João, no capítulo 6, versículo 38 e 39,
eu encontro uma frase que me intriga. A Bíblia diz que a vontade do Pai era que nenhum dos que Ele tinha nas suas mãos se perdesse. Mas eu estou olhando para Mateus 26, versículo 50, parte A, e eu estou vendo um homem trilhando o caminho da perda e da queda. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 25, eu encontro um dos que o Senhor deu para ele, que se perdeu. Aí eu começo a ficar confuso, começo a ficar questionando, eu começo a olhar para a vida de Judas e tento trazer da sua história alguma coisa que eu possa ver e trazer para a minha, algumas atitudes que ele tomou que eu não devo tomar, algumas ações que ele teve que eu não devo ter, para que eu não venha me desviar dos caminhos do Senhor. Mas olhando para a história de Judas, eu vou ver que não somente Judas era para estar desviado. Olhando para a história da Bíblia Sagrada, eu vejo que mais do que Judas era para ter se desviado, o homem chamado Pedro era para se desviar. E eu começo a te provar por dentro da Bíblia Sagrada que tanto Pedro quanto Judas, eles tinham muitas semelhanças que os fariam ir para o mesmo lugar, se não fosse um segredo que eu estou prestes a revelar-lhes. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 e no versículo 3, um segredo espiritual que fez e que demonstra que Judas se desviou. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 3: entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Então, primeira coisa, o diabo entrou em Judas para fazer-lhe desviar-se. Mas, irmão Lucas, qual é a semelhança disso com Pedro? Eu vou te mostrar. Vamos para Mateus capítulo 16 e nós vamos ver se o Pedrão também não tinha uma brecha que ele dava para o diabo na sua vida, ou era só Judas que tinha brechas. Não. Em Mateus capítulo 16, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Eu olho agora para Judas e olho para a vida de Pedro e vejo que os dois estão trilhando o mesmo caminho. Tanto Judas está sendo influenciado pelo diabo, quanto Pedro está sendo influenciado pelo diabo. Tanto Judas está trilhando por um caminho de se desviar, quanto Pedro está se desviando por um caminho prestes a se desviar. Eu continuo olhando para a Bíblia Sagrada e eu vou ver que mais algumas qualidades eles tinham em comum. Em João capítulo 13, versículo 2, a Bíblia vai revelar mais um segredo que fez com que Judas se desviasse. A Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 2: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Ou seja, Judas, ele deu espaço no seu coração. O diabo conseguiu colocar algo no coração de Judas. O diabo teve acesso ao coração de Judas. Muitas vezes o diabo, ele tem acesso ao nosso coração através de mágoa, através de rancor, através de tantas coisas, vingança e tantas outras coisas fazem com que o diabo tenha acesso ao nosso coração. Mas eu olhando para a Bíblia, eu olho, não pode ser isso. Pedro deve ter alguma coisa de bom. Eu comecei a tentar comparar-lhe, ao invés de comparar-lhe com Judas, comparar-lhe com Davi, um homem segundo o coração de Deus. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei somente diferenças entre Pedro e Davi, o que me angustiou e fez a minha mente ficar pensando como Deus escolheu Pedro, como Pedro não se desviou. Ele estava no mesmo caminho que Judas, e ao contrário de Davi, ele não tinha as qualidades de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque em João capítulo 13, eu vou ler na Bíblia Sagrada de novo, porque a palavra do Senhor é poderosa. Em João capítulo 13, a Bíblia diz no versículo 8: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Enquanto que Davi gostava de ser limpo por Deus, porque no Salmo 51, verso 2, ele disse: lava-me, purifica-me com hisopo. Em contrapartida, Pedro não queria ser limpo. Enquanto Davi queria ser limpo, purificado, Pedro não se achava digno de ser purificado. Eu também encontro em Lucas capítulo 5, nós vamos caminhar na Bíblia Sagrada, porque eu não tenho medo de pregar a Bíblia. Ela transformou minha vida, ela pode transformar a tua. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia vai demonstrar uma outra face de Pedro, que contraria a sua relação com Davi. Em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz no versículo 1: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de
de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pecadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que o fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando eu olho para isso, eu vejo outra diferença de Pedro com Davi. Davi, quando pecou, no Salmo 51, verso 13, ele implora para Deus: não retires de mim a tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Em contrapartida, Pedro, ao ver que era pecador, ele pediu para Jesus se retirar dele, ele pediu para Jesus ir embora, ele começou a chutar, a botar Jesus para correr. E eu olho para isso, eu vejo como que Pedro não se desviou, como que Judas se desviou e Pedro não. Eles estavam no mesmo caminho. Pedro não tinha jeito de homem de Deus, Pedro não tinha jeito de servo de Deus, Pedro não estava no caminho de um homem de Deus. Mas eu olho para dentro da Bíblia Sagrada e eu começo a ver alguns segredos da vida de Pedro, que fizeram com que ele conseguisse trilhar a reta final e cruzasse a linha de chegada para morar com Jesus lá no céu. Aleluia! Quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo um Pedro que ele é sincero com Jesus. Quando todo mundo queria se retirar após a pregação de Jesus, um sermão duro em que Jesus mandava aqueles homens comer a sua carne e tomar do seu sangue, muitos se escandalizavam nele e começaram a se retirar. Pelo que Jesus olhou para aquela multidão que se retirava e perguntou: quereis vós se retirar também? Pelo que Pedro olhou para ele: para onde nós iremos, se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna? Eu vejo um Pedro que sabia, não tinha para onde ir, não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir. O caminho era Jesus, a saída era Jesus, a razão da vida dele era Jesus. E se você está pensando que tem outra solução, não tem, mas eu te apresento a solução verdadeira. Levanta a mão para receber. Receba Jesus na tua vida agora. Não tem escape. Eu continuo olhando para a Bíblia Sagrada, irmão Marco Antônio, e eu encontro na vida de Pedro mais alguns segredos que lhe fizeram trilhar a jornada até o final. Pedro cheio de defeitos, Pedro cheio de falhas, Pedro cheio de pecados, Pedro cheio de limitações. Eu encontro um Pedro que no capítulo 16 de Mateus, enquanto muitos aconselhavam e comparavam Jesus com Elias, com Jeremias, com algum dos profetas, Jesus olha para eles: mas quem vós dizeis que eu sou? Quem vós pensais que eu sou? Pedro tomou a palavra e ele não disse comparando Jesus Cristo a Moisés, não comparou Jesus Cristo a Elias, não comparou Jesus Cristo a Jeremias, não comparou Jesus Cristo a Isaías, não comparou Jesus Cristo a Eliseu, não comparou Jesus Cristo a Ezequiel, não comparou Jesus Cristo a Josué, não comparou Jesus Cristo a Sofonias, não comparou Jesus Cristo a Abacuque, mas ele olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus olhou para ele, disse: bem-aventurado é Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um Pedro que sabia com quem estava caminhando, um Pedro que conhecia aquele que ele estava crendo, um Pedro que sabia com quem ele estava falando, um Pedro que sabia quem era aquele que estava na frente dele, um Pedro que sabia quem era aquele que estava do seu lado, um Pedro que sabia que Jesus era o que ele era, fazia o que ele fazia, que tinha o que ele tinha, não porque ele era mais um homem, mas porque ele era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Eu continuo caminhando na Bíblia Sagrada. Eu estou um pouco
pouco só vou parar. Mas eu continuo olhando para a Bíblia Sagrada e eu vejo um Pedro que, por mais que ele tinha todos os seus defeitos, por mais que ele tinha todos os seus problemas, por mais que ele tinha todas as suas dificuldades, eu vejo um Pedro que foi o único no meio de uma grande tempestade em alto mar, o vento balançando o barco, a água querendo afundar o barco, os discípulos todos com medo dizendo: é um fantasma. Pedro é o único que olha: és tu, Senhor? Ele disse: sim, sou eu, Pedro. Ele olha para Jesus e disse: então manda eu ter contigo por sobre as águas. Jesus disse: então vem, Pedro. A Bíblia diz que Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. E quando ele começa a naufragar, a gente pensa que Jesus xinga ele dizendo: homem de pequena fé, mas Jesus está elogiando a ele, porque Jesus nunca pediu para você ter uma fé grande, Jesus nunca pediu para você ter uma fé imensa. Ele disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, mandareis a esse monte se transportar e esse monte vai ir. Quando ele olha para Pedro e diz: homem de pequena fé, ele está com um sorriso nos lábios, olhando para Pedro e dizendo: tu é vitorioso, rapaz, tu é corajoso, rapaz, vem comigo que eu vou te salvar, eu não te deixo perecer, eu não te deixo perecer, eu não te deixo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Dá vontade de chorar. Chora, irmã! Chora, irmã! O caminho de Deus não é para Judas que troca Jesus por 30 moedas. O caminho de Jesus não é para traíra, que na primeira prova reclama, murmura, blasfema. Já parou, glória a Deus, ou tá difícil? O caminho de Jesus não é para aquele que troca Jesus por um topete, por um short, por uma regata. O caminho de Jesus não é aquele que troca Jesus por um baseado, por uma garrafa de álcool. O caminho de Jesus é para aquele que tem um monte de defeito, mas sabe que não tem escape. O caminho é Jesus, a saída é Jesus, a ressurreição é Jesus. E Judas se desviou. Falando, meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu olho para Pedro e diante de tudo isso eu lhes revelo o segredo mesmo, pelo qual Pedro não largou Jesus nunca. Jesus, ele era amigo de todos ou não era? Eu não ouvi. Jesus era amigo de todos ou não era? Sim. Jesus, ele era amigo de todos. Mas escute, Jesus ser amigo de alguém é uma coisa, alguém ser amigo de Jesus é outra. Jesus era amigo de todos, mas em João 21 eu vou encontrar a declaração de um Pedro que, por mais que não amasse Jesus como seu Deus, como seu tudo, amava Jesus como seu amigo. Porque ele diz assim, ó: tu me amas, Pedro? E o amor que Pedro responde é o amor que Davi sentia para com Jonatas. O amor maior do que o amor de mulheres foi o que fez com que Pedro seguisse até o final. Não foi somente Jesus ser amigo dele, como eu tenho certeza que Jesus é amigo de todos aqui. Quantos aqui já receberam livramento? Levanta a mão para cima. Eu tenho certeza que se eu perguntar quantos aqui já receberam uma cura, vão muitos levantar a mão. Quantos aqui já foram alvos de uma palavra de Jesus? Todos vão levantar a mão. Agora, aquele que é amigo de Jesus é outros 500. Nós todos somos privilegiados porque Jesus é nosso amigo. Agora nós sermos amigos de Jesus é o que vai nos fazer ir até o final, irmão Marco Antônio Hoffman. Ser amigo de Jesus. Tem alguém no seco? Tem alguém que quer ser amigo de Jesus? Será? Eu olho para Ezequiel 22:30, irmão Marco Antônio, e vejo um Jesus solitário. Procurei dentre eles um homem que estivesse comigo e tapasse a brecha perante o muro. Encontrei a 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Meio? Quantos ele encontrou? Nenhum. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo... É Romanos 3:10 ou Hebreus 3:10? 3:11? Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Aleluia. Eu vejo um Jesus que foi como um cordeiro ao matadouro, mudo, e quando o mais próximo que estava perto dele tinha o privilégio de sofrer com ele, lhe negou 3 vezes. Era Pedro, amigão de Jesus. Pedro, na sua ignorância, quando vieram prender Jesus, quem é que se levantou para defender o mestre? Pode bater nas costas de Pedro e dizer que ele estava 3 anos com Jesus e ainda estava com a espada. Mas quando precisou puxar a espada para defender aquele que havia lhe tirado de trás dos peixes, para trazer-lhe a uma dimensão maior do mundo espiritual, puxando a espada e querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, eu vou defender o meu mestre, e cortou a orelha de mão. Na sua simplicidade, na sua ignorância, mas ele amava o seu amigo. O certo, na verdade, é que aqueles que são amigos de Jesus não tem que matar por causa de Jesus. Os amigos de Jesus têm que estar dispostos a dar a vida por Jesus Cristo. Maravilha. Glórias a Deus. Pedro só foi entender isso quando ele estava em Roma. E o imperador Nero procurou matar a Pedro. A história diz que Pedro, ao ouvir dos irmãos da igreja de Roma, Nero, quero te pegar. Sabe o que ele fez? Ele saiu correndo da cidade, apavorado, com medo da morte. Mas diz a história que quando ele está saindo da cidade de Roma, ele vê Jesus entrando no caminho inverso. E a história diz que Pedro olha para Jesus e diz: aonde o Senhor está indo? Eu vou lá morrer no teu lugar mais uma vez, já que tu tem medo de morrer por causa da causa. Quando Pedro olha para aquilo, ele volta, se entrega, e diz a história que ele foi e entregou a sua vida para morrer por causa da causa. E quando botaram ele na cruz para ser crucificado, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Um amigo que deu a vida pela história e pela causa de seu amigo. Um amigo que passou 2 milênios. A sua história está marcada não como a história de um homem perfeito, não como a história de um homem que não tinha defeitos, não como a história de um homem que tinha tudo para dar certo. Pelo contrário, um homem que tinha tudo para dar errado, mas estava disposto a andar com Jesus, a ser amigo de Jesus, a fazer o que Jesus queria, a ir aonde Jesus queria, a fazer o que Jesus mandava. Eu olho para a vida de Pedro, e quando eu olho para a vida de Pedro, eu sou impactado pela sua mensagem, que na primeira vez que prega, 3.000 pessoas são batizadas. Eu olho depois ele pregando mais adiante, 5.000. É o número dos convertidos. Eu vejo um Pedro que nem terminou de pregar, no meio da mensagem o Espírito Santo caiu sobre a casa de Cornélio. Eu vejo um Pedro que por onde passava as pessoas botavam os leitos dos enfermos na beira da estrada para que a sombra de Pedro se projetasse e elas ficassem curadas. Me explique isso, pelo amor de Deus. Eu olho para a vida de um Pedro que entra na casa de uma mulher chamada Dorcas, morta. Saiam todo mundo, entrou no quartinho, se botou de joelho. Dorcas, te levanta. Ela se levantou e ele entregou ela viva. O que é isso? Me explique. Sabe qual era o segredo de Pedro, irmão? É que ele era amigo de Jesus. Sabe qual era o segredo de Pedro? Era que ele era amigo de Jesus. Procure todas as mensagens que Pedro pregou em Atos dos Apóstolos. Veja que todas elas têm como tema central a pessoa e a obra redentora de Cristo Jesus. Tanto é isso que na palavra de Deus, quando Enéas estava doente, ele chegou para Enéas, tomou Enéas pelas mãos e não disse assim: eu te curo. Ele não disse: receba o Espírito Santo. Ele disse assim: Enéas, Jesus te cura. Vamos estar em pé?
Glória ao Santo nome.